o Pix, desde que ele foi lançado, ele mudou muitas vezes. Então, por exemplo, lá no começo não tinha não tinha aquele limite de operação da noite, e daí foi colocado depois. Então, você tem lá entre 22 e 6 da manhã, limites menores e tudo mais. Uma outra coisa que está em curso agora é o cadastro de novos aparelhos. Então, por exemplo, se a pessoa... Isso está entrando em vigência agora, ainda em 24. Se a pessoa comprar um celular novo a partir do final do ano ou do próximo ano, ela vai ter que autorizar aquele dispositivo para poder usar o Pix. É mais ou menos parecido como quando a pessoa tem que... trocou de celular e ela tem que ir até uma agência, um caixa eletrônico, para autorizar uma chave eletrônica, para autorizar o aparelho. Então, esse bloqueio reverso, na verdade, o que acontece? É o Banco Central implementando mais mecanismos justamente para tentar aumentar o nível de segurança da plataforma como um todo. Então, vou te dar um outro exemplo. Quando uma pessoa faz hoje um Pix que foge do padrão habitual do que ela faz, seja por valor, localização, horário, hoje essa cobrança, inclusive, ela pode ficar suspensa muitas vezes por 30 minutos, por 1 hora, fica lá sendo validada pela instituição financeira, a pessoa pode estar sendo coagida a fazer aquela transferência. E nesse caso, é a mesma coisa, tentar dar mais mecanismos para a pessoa, para ela poder bloquear esse recurso, para ela poder fazer algo a respeito. Ou seja, se ela caiu num golpe, se ela fez sem querer, enfim, é para ter mais mecanismos de controle e segurança. Uma muito importante o que já está funcionando, né? Que é o Pix agendado. Então, quer dizer, aí você substitui aquela figura que até então era ocupada pelo boleto, né? Ou seja, eu gero um boleto contra o teu nome, contra no sentido da emissão, né? Da pessoa ou da empresa, e a pessoa tem lá uma data para honrar aquele pagamento. É a mesma coisa com o Pix. Então, eu te mando um Pix que tem uma data lá, naquela data o dinheiro vai ser debitado da conta. Outra mudança importante é o Pix com recorrência, né? Esse Pix agendado com recorrência, porque aí ele passa a substituir o mecanismo do débito em conta automático, né? Que é, por exemplo, muito útil para, vamos lá, contas de luz, água, TV por assinatura, academia, esse tipo de coisa. É aquele pagamento que a pessoa tem que fazer todo mês, que antigamente era feito ou por boleto ou por débito automático. Só que débito automático no Brasil nunca foi muito usado. E por quê? Porque as pessoas têm um certo estigma, têm uma lembrança de cobranças indevidas. Outra mudança é o Pix por aproximação. Então, quer dizer, a pessoa vai poder, ao invés de fazer um pagamento lendo um QR Code, ou copiando um código, que daí muitas vezes é o que acontece hoje, a pessoa manda um código copiar e colar pelo WhatsApp ou coisa do tipo, a pessoa vai poder, ou dentro do aplicativo da instituição financeira, ou cadastrar o Pix dela, da mesma forma que ela cadastra no Android e no iOS, cartão de crédito e débito. Então ela já deixa ali. Daí ela vai poder chegar na maquininha, aproximar o aparelho dela, só que ao invés de fazer um pagamento com cartão de crédito, ela já vai fazer direto por Pix, por aproximação. E no futuro, o Banco Central já sinalizou que inclusive vai ter pagamentos internacionais, câmbio. Quer dizer, o Pix ele tende a se integrar também com outras moedas, com outros países, ele passa a funcionar também fora do Brasil. Então, isso está na agenda do Banco Central. E aí, o que o Banco Central está fazendo é avançando numa agenda de inteligência e troca de informações entre essas instituições, justamente para ter o quê? Para você ter uma red flag, ter ali um alerta em relação a pessoas que já participaram de fraudes, já participaram de golpes, chaves Pix que já tiveram envolvidos em esquemas. Ou seja, além dessas mudanças operacionais, existe uma agenda muito focada em segurança, justamente para identificar as fraudes e golpes, né? Tá? Isso com certeza vai inibir golpes na medida em que torna-se um pouco mais burocrático o sistema. Evidentemente, a pessoa vai pegar o aparelho da vítima e vai sair disparando Pix enlouquecidamente até zerar a conta da vítima. A partir do momento que a gente tem limitações de valor, limitações de prévio cadastramento de contas, tudo isso dificulta a ação dos bandidos. Agora,
vai dificultar um pouco a utilização do aplicativo? Com certeza. Agora, sempre que a gente pensa isso de uma forma geral na vida, quando você quer mais segurança, você perde em privacidade e praticidade. Então, se a gente colocar na balança, eu acho que vai ser útil sim, principalmente a exigência de prévio cadastro do destinatário para que você consiga efetuar transações de valores mais altos. E isso com certeza vai dificultar a ação dos bandidos, sim. Todo usuário de Pix deveria entender um pouquinho como ele funciona. A lição de casa é se interessar um pouquinho sobre o tema. Se a partir de hoje é uma das formas mais comuns de transacionar dinheiro em nosso país e você usa todo dia, você precisa entender como ele funciona, porque entendendo como o Pix funciona, talvez você não caia num golpe em que o indivíduo altere o QR Code. Recentemente saiu uma notícia que existem aluguéis de bicicletas pelo mundo, inclusive, que você lê o QR Code e faz a liberação da bicicleta fazendo um pagamento. Os criminosos iam nesses totens, que a bicicleta fica presa, e colavam em cima do QR Code original o QR Code falso. Então você vai fazer a liberação da bicicleta, lê o QR Code para fazer a transferência Pix, só que o QR Code está sendo direcionado para a conta do criminoso, porque ele colou fisicamente o QR Code falso. Então a criatividade do criminoso é muito grande. A gente precisa conhecer a plataforma, porque, por exemplo, quando você lê o QR Code e verifica que o destinatário não tem nada a ver com aquele banco que libera, por exemplo, a bicicleta, não tem nada a ver com alguém que você espera que seja compensado, ou que nenhum banco solicita senha, nenhum banco solicita transferências para resguardar o seu dinheiro. Eu tive cliente que ele caiu numa fraude, que ele recebe uma ligação e um atendente falso disse que ele estava sendo vítima de um crime cibernético. E para resguardar o dinheiro dele, ele tinha que transferir para uma conta. E ele fez essa transferência. Claro que era para a conta do criminoso. Então, se nós tivéssemos um pouquinho mais de educação digital para conhecer a plataforma e se precaver, esses golpes também diminuiriam os índices. Mas, lamentavelmente, o Brasil é super conectado e pouco conhecedor da tecnologia. Então, o que a gente orienta? No caso dos vendedores, tem que olhar, infelizmente, se não foi feito pela máquina, que tem a máquina que recebe, ou através de um QR Code, ou o pagamento é identificado aqui na hora na máquina, ele está vendo que entrou o dinheiro. Se ele não dispõe desse equipamento, ele vai ter que olhar o saldo dele ou o extrato do banco na hora para ver se o dinheiro efetivamente entrou, porque o Pix é imediato, né? Então, infelizmente, há de se ter essa cautela extra hoje. E no caso do Pix por engano, quando você receber um dinheiro na sua conta que não era realmente previsto, você não deveria receber aquele dinheiro, e você de boa fé quer devolver esse dinheiro para a pessoa que teria mandado por engano, simplesmente acione a ferramenta do próprio Pix para devolução para a mesma conta, tá certo? Assim você não corre o risco de estar enviando para uma terceira pessoa e ficar sem o dinheiro. Manter o aplicativo bancário atualizado é muito importante. Não baixar qualquer aplicativo que não dos repositórios oficiais. Pediram para eu baixar aqui uma correção do banco, mandaram um APK. Não baixe. Nós já tivemos casos de aplicativos bancários que eles mudavam a chave Pix na hora da transferência, era um malware do aplicativo bancário. E ficar atento às medidas de segurança reativas. Então, a partir do momento que identificou que foi vítima de um Pix, ou fez um Pix fraudulento para alguém que, enfim, te iludiu, um estelionato, e imediatamente fazer contato com a sua instituição financeira, acionar o mecanismo especial de devolução e fazer prova. Tem muitas pessoas que eu acionei, liguei para o gerente, tá, mas e aí, cadê a prova? Não tem. E amanhã isso pode ser útil num processo judicial, que o banco pode falar que não, ele veio aqui, conversou, etc., não teve o acionamento. Então faça a prova, muito cuidado antes e, caso ocorra, imediatamente acionar o MED, que hoje é o mecanismo que nós temos para tentar reverter essas transações. Então a segurança jurídica hoje ela é quase absoluta numa transferência Pix. Vai funcionar e compensa para outra pessoa. O que a gente precisa ensinar é que você precisa saber quem é a outra pessoa para ter certeza que você está pagando quem você deseja. Aí nós teremos mais segurança ao utilizar uma ferramenta que, como eu disse, é boa, mas depende do amadurecimento social para saber utilizar de maneira mais segura e também tecnologia para combater as fraudes que foram criadas ou pioradas por causa do Pix, como o exemplo do sequestro relâmpago ou tantas outras fraudes que voltaram com mais rigor ou com mais costume por causa do Pix.